Antiga Babilônia, atual Iraque. O ano é 323 a.C. e Alexandre o Grande está doente. Destruído pela dor e mal conseguindo falar, ele permanece ali por 2 semanas. Enquanto seus generais se perguntam quem herdará seu império, ele pronuncia suas últimas palavras: ao mais forte. Em 11 de junho de 323 a.C., Alexandre dá seu último suspiro. O maior conquistador que o mundo já conheceu se foi. Alexandre o Grande morreu, e sua morte enviou ondas de choque por todo o mundo. Em vida, ele foi um conquistador militar invencível que conquistou grande parte do mundo. Ele também foi visto por muitas pessoas da época como uma divindade. Alexandre nasceu na Macedônia, um pequeno reino no atual norte da Grécia. Ele é o filho do rei Filipe II. O pai de Alexandre foi um general formidável que conseguiu conquistar muitos territórios. Então Alexandre já tinha muito poder lá. Alexandre se tornou rei aos 20 anos. 2 anos depois, ele partiu para a batalha com a intenção de conquistar o mundo inteiro. Seus exércitos derrubaram o Império Persa, que por muito tempo foi a ruína dos estados gregos. Ele conquistou o Egito e marchou seus exércitos até a Índia. E ele ganhou muitos títulos ao longo do caminho. Ele se tornou o grande faraó do Egito, se tornou o imperador da Grécia, foi o rei da Pérsia e fez tudo isso em 10 anos. Alexandre nunca perdeu uma batalha importante. De repente, quando visitou a Babilônia, ele morreu devido a alguma doença misteriosa. Pode ter sido febre tifoide, pode ter sido uma doença neurológica, nós não sabemos. De acordo com a tradição egípcia, o corpo de Alexandre é então mumificado. Como governante do Antigo Egito, ele foi uma divindade do antigo panteão egípcio. Então, o desidrataram com sal, retiraram os órgãos internos, acrescentaram especiarias e também resinas aromáticas e o deixaram exalando como um deus. Ele foi colocado em um sarcófago dourado e depois dentro de um esquife funerário. Esse esquife ou carroça funerária foi concebido como um templo ostentoso. A estrutura toda era tão pesada que precisou ser puxada por uma cavalaria, que também foi adornada com tecidos e joias preciosas. 2 anos após sua morte, o cortejo fúnebre de Alexandre o Grande finalmente passa pelos famosos portões da Babilônia. A carruagem foi levada em uma procissão incrível, em direção ao oeste, provavelmente para a Grécia, para a Macedônia, onde ele seria enterrado com o resto da família real, incluindo seu pai, o Filipe II. E à medida que avançava para o oeste, atravessando as cidades do novo império de Alexandre, multidões se aproximavam para poder vê-lo, fazendo fila, desejando-lhe boa sorte. Deve ter sido incrível. É claro que, quando Alexandre faleceu, ele não esperava uma morte tão prematura. Por isso, houve um vácuo de poder e todos os seus generais queriam apoderar-se de tanta terra e legitimidade quanto possível. A certa altura, durante a passagem pela Síria, um dos generais, Ptolomeu I, sequestrou o corpo de Alexandre e o levou consigo para o Egito, onde o colocou numa cidade real chamada Mênfis. Ptolomeu queria o corpo de Alexandre porque sentia que aquilo reforçaria seu próprio poder no Egito, que ele assumiu para si desde que Alexandre morreu. A múmia de Alexandre permaneceu em Mênfis por um período de tempo desconhecido, talvez várias décadas. Finalmente mudou-se para Alexandria, que foi a cidade que o próprio Alexandre fundou, precisamente como uma cidade às margens do rio Nilo, bem onde ele se encontra com o mar Mediterrâneo. Sabemos da Biblioteca de Alexandria, basicamente a primeira universidade do mundo. Não era apenas uma coleção de livros, era para lá que iam os estudiosos, então aquele se tornou o centro intelectual do mundo. E como levar aquela ideia para casa? Ele pegou o corpo de Alexandre e o colocou em um lindo mausoléu.